quanto maior for a sua habilidade, ou a nossa habilidade de resolver problemas, mais fácil é a nossa vida, porque a gente sabe como resolver aquilo, e mais oportunidades a gente consegue aproveitar. Então, se eu só sei lançar nota fiscal, por exemplo, você resolveu um problema simples, muito simples. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que vale a hora de uma pessoa que só sabe lançar, copiar a nota fiscal de um DANF, por exemplo, para dentro de um sistema? Vale muito pouco, principalmente de agora em diante. Agora, chegando aí a automação fiscal, a inteligência artificial, a robotização de processos, que vai justamente executar isso de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa e muito mais barata. Então, os profissionais que possuem só essa habilidade tendem a valer muito menos. Então, quanto mais habilidades eu possuo, mais valioso se torna o meu tempo. Olá, bem-vindo, bem-vinda à nossa 8ª live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Durante essa série de 10 episódios, eu vou te mostrar atalhos e obstáculos que podem ajudar ou atrapalhar a sua jornada rumo a se tornar um profissional capaz de automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, transformar horas de trabalho em minutos e gerar como efeito colateral para você mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Eu sou o Marcos Amorim e o tema da live de hoje é quais os fundamentos da automação fiscal para transformar horas de trabalho em minutos. Mas antes da gente iniciar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar da Semana da Automação Fiscal, um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer de 7 a 11 de fevereiro de 2022, onde em 3 aulas eu vou te mostrar como automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, transformar horas de trabalho em minutos e gerar para você como efeito colateral mais tempo livre, aumento de salário e reconhecimento profissional na área fiscal e tributária. Tudo isso utilizando os recursos que você já tem instalados aí no seu computador. Para se inscrever é muito fácil, basta clicar no botão, no link aqui abaixo na descrição do vídeo, você vai cair na nossa página de inscrição onde tem todas as informações sobre o evento, vai colocar o seu e-mail, clicar no botão Quero Participar. Na página seguinte, a nossa página de obrigado, você vai clicar no botão azul para entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Então vamos lá iniciar o nosso conteúdo de hoje. Primeira pergunta, primeiro questionamento que eu quero trazer é o que é automatizar? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, automatizar nada mais é do que eu pegar uma tarefa que eu já faço, normalmente de forma manual, de forma lenta, de forma repetitiva, e eu criar um mecanismo, alguma maneira de acelerar a execução dessa tarefa. Então, basicamente é isso que é automação fiscal. Eu vou procurar, dentro da minha rotina de trabalho, no meu dia a dia de trabalho, rotinas que são repetitivas, que eu gasto muito tempo executando, eu vou encontrar uma forma de transferir essa atividade para dentro do meu computador e, a partir disso, eu vou conseguir transformar lá as horas de trabalho em minutos. O que é que eu preciso fazer para eu ser capaz de automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias? Então, a gente vai mostrar agora como que a gente usa a automação fiscal nesse contexto, né, de automatizar ou de acelerar a execução das minhas rotinas de trabalho. Tem várias formas, várias frentes onde você pode atuar. A gente vai focar naquelas atividades, como eu já falei nas lives anteriores, inclusive, onde você vai conseguir ajudar as empresas a aumentar a receita, a reduzir custo e reduzir risco. Por quê? Porque esse é o objetivo da empresa. Normalmente a gente trabalha para a empresa de uma forma ou de outra, né? Ou dentro da empresa como funcionário, ou fora da empresa como consultor prestando um serviço. Mas o objetivo das empresas sempre acaba caindo num desses 3 pilares. Ou ele quer aumentar a receita, ou ele quer reduzir custo, ou ele quer reduzir risco. Então, se a gente focar nossa atenção em automatizar esse tipo de tarefa, a gente vai conseguir ter um retorno muito melhor, não só financeiro, como também de tempo, porque a gente não tem tantas soluções assim disponíveis no mercado que façam esse tipo, que resolvam, né, esse tipo de problema, como em termos também de reconhecimento profissional. Se o cara que chega lá para resolver, quando as pessoas têm problemas, têm dificuldade, não sabem o que fazer, elas chamam você porque você é a pessoa mais qualificada para ajudá-las. Então vamos lá. Tem algumas premissas que é importante a gente entender para que não fique aquela coisa, pessoal, isso aqui eu consigo automatizar, isso aqui eu não consigo automatizar, eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Então eu vou tentar aqui mostrar para vocês alguns conceitos básicos que vão nortear a gente sempre que eu precisar definir isso. Será que eu consigo automatizar isso aqui? Será que eu não consigo automatizar? Então, a primeira coisa que você precisa se atentar é isso que vai ajudar o meu cliente a aumentar a receita, a reduzir custo, a reduzir risco. Se for, beleza, é nisso aí que você tem que focar. Se não for, você pula fora, cai fora, porque você vai
ter um desempenho melhor, você vai ter um retorno muito melhor se você focar nesse tipo de atividade. Então, primeira coisa, toda tarefa que você executa pode ser escrita em termos de lógica. Então, já mostrei também em lives anteriores como que o nosso cérebro funciona, né? Entrada, processamento, saída. Então, no final das contas, a gente tem um grande computador rodando aqui dentro do nosso crânio, avaliado em torno de 10 milhões de reais, né? A capacidade de processamento que o nosso computador, que o nosso cérebro tem, se a gente fosse comparar isso em termos de quantidade de computadores necessários, chegaremos mais ou menos nesse valor aí de 10 milhões de reais. Então, é um recurso, um ativo muito valioso que a gente possui. E a gente já utiliza ele todo santo dia justamente para criar rotinas automatizadas, né, digamos assim, porque você vai lá e liga o piloto automático, vai atravessar a pista, vai lavar o prato, você não fica pensando sobre isso. Você cria uma rotina, cria uma estrutura, e aí toda vez que você precisa, você vai lá e executa aquilo. Então, qual é o pulo do gato? É você pegar essa estrutura, essa rotina que você já desenvolveu aí dentro da sua mente e transferir ela para dentro do computador. Então, isso é uma outra maneira da gente definir o que é automação fiscal, que é automatização de rotinas. É você pegar um passo a passo que já está estruturado na sua mente e transferir isso para dentro do computador. Então, muitas vezes a gente nem sabe que já tem essas estruturas prontas, né? Então, toda a rotina que você executa aí no seu trabalho, ela pode ser automatizada. Embora a gente não vá se preocupar com todas elas, né? Como eu falei, a gente vai focar naquelas que vão trazer mais retorno para a empresa onde a gente está inserido, para o nosso cliente, mas toda a tarefa que você executa na sua atividade aí na área fiscal e tributária é possível sim de ser automatizada. Então você já possui conhecimento para automatizar suas rotinas, né? Então, o que é que eu preciso saber para estruturar, para planejar como que eu vou automatizar minha rotina? Você só precisa de um pedaço de papel, de uma caneta e do seu cérebro. Basicamente é isso. O que é que você vai fazer? Você vai fazer um download da sua mente para o papel. Então, isso é fazer o planejamento. Então, você vai planejar o que já funciona, inclusive, né? Só que você vai... é muito parecido com você escrever uma carta para uma pessoa que você conhece que fala um outro idioma. É até complicado isso, mas vamos pensar nisso hipoteticamente. Eu preciso escrever uma carta e passar lá para alguém nos Estados Unidos. Um suporte, por exemplo, não é comum acontecer isso. Então, tem um suporte que é em inglês, eu não falo inglês, mas eu preciso resolver um problema que está acontecendo aqui. Então, o que é que eu faço? Eu escrevo a minha solicitação ali em português, copio isso, coloco lá no Google Tradutor da vida e ele devolve para mim o texto todo em inglês. Eu só copio, colo isso e mando lá para o suporte do sistema que eu estou utilizando. Então, essa relação nossa com o computador é exatamente a mesma coisa. Então, a gente estrutura a lógica de uma maneira meio que inconsciente, né? A gente acaba não percebendo isso. Ao longo dos nossos processos de tentativa e erro, a gente acaba percebendo isso. E aí, o que é que eu faço? Eu trago isso para o papel, para ter clareza sobre o quê? Sobre a lógica. Então, eu tenho que extrair a lógica do que eu estou fazendo para o papel, e com essa lógica eu consigo transferir isso facilmente para o computador. E aí, de posse dessa lógica, o computador vai traduzir isso em linguagem de máquina, lá em 1, em 0, e aí a gente vai conseguir automatizar a nossa tarefa, a nossa rotina automatizada. Mas tudo nasce na sua mente, tudo nasce dentro de você. Então você já tem tudo que é necessário para conseguir automatizar suas rotinas. Talvez você só não saiba os comandos, tá? Esse é um ponto também interessante. Você não é um conjunto de comandos, você não precisa decorar um conjunto de comandos para que você saiba como automatizar suas rotinas. Você pode, inclusive, construir rotinas automatizadas sem saber digitar uma linha de código. Por quê? Como eu falei, automatizar é você pegar algo que você já faz e acelerar. Talvez você não saiba acelerar a sua rotina, você não saiba acelerar o trabalho que você está executando, mas certamente você sabe como que aquilo tem que sair, como que tem que ser feito, você conhece a lógica daquilo. Programar nada mais é do que você construir a lógica de algo e depois você transferir isso para dentro do computador. Então, quando você sabe como que as coisas têm que funcionar, como que tem que acontecer, é muito mais fácil depois utilizar os comandos certos. Então, digamos, eu não sei programar, eu não sei nada de programação, nunca escrevi uma linha de código. Mas eu sei que se eu comprar uma mercadoria de fora do estado e a finalidade de aquisição for uso e consumo, eu tenho que lançar com tal CFP, tal CST, tal alíquota, tal valor de CMS, tal valor na base. Então eu sei isso naturalmente. Eu só não sei explicar esse computador. Então eu vou pesquisar como que eu
transfira isso para ele. Aí você vai descobrir que isso aí é uma função se. Se isso acontecer, então faça aquilo. Então, basicamente, programar computadores é um conjunto, eu percebo, né, 80%, 90% das vezes que você construir uma rotina, uma solução automatizada, você vai usar essas duas estruturas. Uma estrutura de se isso acontecer, então faça aquilo, é chamada estrutura de decisão, ou uma estrutura de repetição, que são os loops. Então, não faz sentido nenhum você criar um programa, uma rotina automatizada que executa uma única coisa. Então, pega uma nota fiscal, vai lá e executa. E toda vez que você precisa executar, você clica no botão para ela repetir e pegar uma nova nota fiscal diferente. Não faz sentido isso. Então, normalmente, você vai criar uma rotina automatizada que ela tenha a capacidade de repetir milhares, milhões de vezes aquela mesma rotina e que você consiga dar para ela regras, dar parâmetros para que ela consiga decidir se eu faço A ou B em determinada situação. Então, 80 a 90% das vezes a base de programar é isso. Estruturas de decisão, né? Se isso acontecer, o que é que eu vou fazer? Estruturas de repetição, conseguir reproduzir isso milhares, milhões, dezenas de milhões de vezes, caso isso seja necessário. Então, quando você reduz a isso, quando você entende esse padrão, fica muito mais fácil de você programar. Você começa a perceber que você não precisa decorar os comandos. Ah, então por que você tem os comandos todos de cabeça? Porque você já faz isso há tanto tempo, você já enfrentou tantos problemas, já resolveu tantas situações, que naturalmente isso começa a internalizar. Mas eu não parei um tempo da minha vida para ficar decorando os comandos de programação para que eu conseguisse automatizar as minhas rotinas. Foi exatamente estar exposto a resolver diversos problemas da área fiscal e tributária que me fizeram lembrar ou associar que sempre que eu tiver um problema desse tipo, eu vou usar tal estrutura. Isso só vai vir com o tempo, com a repetição. O processo é uma formação de um hábito, né? Então, quanto mais você repete, mais fácil isso vai se tornando ao longo do tempo. Se você simplesmente ficar tentando decorar, construir tudo bonitinho na sua cabeça, vai ser muito difícil de você avançar. Mas toda a lógica, toda a estrutura que você precisa já está dentro da sua mente. Todo problema, ele vira uma oportunidade a partir do momento que você sabe como resolver ele. Tá? Então, é uma mentalidade que você precisa ter. Tá? Então, sempre que eu tenho um problema, eu tenho que associar o seguinte: isso aqui é uma oportunidade. Tá? Não é um problema para os outros. Para mim, isso é uma oportunidade. Por quê? Tudo que a gente faz, né, você é contratado por uma empresa para resolver problemas que essa empresa tem. Se você é um consultor, você está oferecendo para a empresa a solução de um problema. Eu vou estruturar a sua operação interna, eu vou recuperar um CMS que você pagou a maior, eu vou recuperar o PIS e COFINS que você pagou a maior, eu vou te ajudar a identificar os benefícios fiscais que você tem direito que você não está utilizando e a recuperar os últimos 5 anos. Então, tudo é problema. Então, quanto maior for a sua habilidade, ou a nossa habilidade de resolver problemas, mais fácil é a nossa vida, porque a gente sabe como resolver aquilo, e mais oportunidades a gente consegue aproveitar. Então, se eu só sei lançar nota fiscal, por exemplo, você resolveu um problema simples, muito simples. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que vale a hora de uma pessoa que só sabe lançar, copiar a nota fiscal de um DANF, por exemplo, para dentro de um sistema? Vale muito pouco, principalmente de agora em diante. Agora chegando aí a automação fiscal, inteligência artificial, uma série de recursos, né? A robotização de processos, que vai justamente executar isso de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa e muito mais barata. Então, os profissionais que possuem só essa habilidade tendem a valer muito menos. Então, quanto mais habilidades eu possuo, mais valioso se torna o meu tempo. Tá? Como que eu faço isso? Resolvendo problemas. Não tem jeito. Quanto mais problemas você resolver, mais você vai elevando seu nível. Eu costumo pensar como se fosse um nível que você está e o nível do problema. Então, eu estou no nível 1. Eu tenho um problema de nível 1 para resolver, beleza, eu consigo resolver o problema sem maiores dificuldades. Eu estou no nível 5. Eu tenho um problema de nível 1. Eu nem considero isso aqui como um problema. Isso aqui é tão simples de resolver que não me preocupa. Agora, eu estou no nível 2, eu tenho um problema de nível 8, cara, é um negócio que parece que é impossível de resolver. Então, muitas vezes, é essa visão que a gente acaba não tendo, e isso acaba empacando a gente. Então, se eu estou no nível 2, tenho um problema de nível 3 para resolver, isso é um desafio. E aí, o que é que você tem que pensar? Você tem que pensar, cara, que difícil, isso aqui é complicado de fazer, ou eu nunca fiz, né? O famoso eu nunca fiz. Isso aqui eu nunca fiz. Tá, você não nasceu sabendo andar, por exemplo.
né? Você foi aprendendo isso ao longo do tempo. Você não nasceu sabendo escrever, que você aprendeu ao longo do tempo. Então, tudo é possível de se aprender. Você vai colocar isso como um objetivo, sabendo que a partir do momento que eu sei como resolver esse problema, isso vai se transformar numa oportunidade para mim, uma oportunidade de aumentar meu salário, de me destacar profissionalmente, de eu ter mais tempo livre, de eu aumentar os meus rendimentos, né, de eu conseguir atender mais clientes com a mesma equipe, aumentar minha lucratividade, por exemplo, de eu aumentar a segurança das rotinas que eu estou executando aqui no meu trabalho, de eu reduzir o retrabalho que eu tenho aqui, né, no meu dia a dia, de eu parar de ficar trabalhando até mais tarde, final de semana, feriado, né? Então, todos esses problemas, a partir do momento que a gente sabe como resolvê-los, de preferência de uma forma que seja mais rápida, mais prática e mais segura, a gente acaba ganhando uma oportunidade a mais. Então, sempre que aquele problema existir em algum determinado lugar, eu posso, por exemplo, oferecer esse serviço em troca de uma remuneração financeira. É assim que acontece a consultoria. A pessoa entra, por exemplo, no escritório ou passa a vida numa empresa, num setor muito específico, aprende, erra bastante, né? O especialista é aquele cara que já errou tudo que é possível numa determinada área específica, e esse cara adquire o chamado know-how, o saber fazer. Então, nós que é saber fazer, não é só a teoria. E a partir disso, desse conhecimento que ele tem, ele começa a oferecer esse serviço. Então, ele vai replicar o que ele sabe em uma determinada empresa, porque isso vai fazer com que ela ganhe tempo, que ela aumente receita, reduza custo, reduza risco, que são o foco aqui do que a gente acaba ensinando para vocês. Então, todo problema é uma oportunidade que você tem, principalmente dentro da área fiscal e tributária, é uma oportunidade de crescimento profissional. Se você setar isso na sua cabeça, se você começar a pensar dessa forma, você vai gostar muito mais de resolver problemas, porque você sabe que cada problema novo que você resolver, cada desafio novo que você tiver, isso vai te levar a um novo patamar, e quanto mais alto for o seu patamar, mais alto for o seu nível, mais vale a sua hora, mais vale o seu tempo, mais valioso enquanto profissional você se torna. Outro ponto, entender e aplicar os fundamentos é mais importante do que decorar uma lista de comandos. Tá? Foi uma coisa até que a gente já falou aqui. Não vai ficar decorando não é ficar decorando os comandos que vai fazer com que você se torne um excelente profissional, um profissional que consegue automatizar rotinas fiscais e tributárias. É justamente essa combinação, enxergar os problemas como oportunidades e estar disposto a enfrentar esse problema, a resolver, a errar, aprender com isso e continuar avançando. Os alunos que mais têm resultado aqui no meu treinamento não são os alunos que ficam estudando e tentando entender intelectualmente todo o processo. São os alunos que estudam, pegam uma aula, estudam, entendem o conceito, vai lá e aplica. Já procura um problema que tem no trabalho para resolver e já vai pegando aqueles conceitos e já vai aplicando na resolução dos problemas. Esses são os que mais rápido chegam no resultado. Os outros que ficam só observando, só estudando, só se preparando, demoram muito mais. Tem até um livro que eu estou lendo agora, achei bem interessante, chamado Hábitos Atômicos. E nesse livro, ele conta a história de um... Não é história, né? Um caso lá. De um professor, que ele é professor de fotografia, e ele dividiu a turma em duas. Ele pegou uma turma e falou assim, ó, a nota de vocês vai estar condicionada à quantidade de fotos que vocês tirarem. Então, quem tirar 100 fotos vai tirar nota A, quem tirar 90 fotos, nota B, quem tirar 80 fotos, nota C, e assim sucessivamente. O segundo grupo, ele falou assim, a nota de vocês vai estar associada à qualidade da foto. Então, quanto melhor for a foto, maior vai ser a nota. Beleza. E aí, eles deixaram esse livro o semestre inteiro. O grupo que tinha que tirar muitas fotos, saiu tirando foto adoidado por aí. E o pessoal que precisava só de uma foto, mas uma foto perfeita, uma foto bem produzida, também saiu por aí tentando resolver os problemas relacionados a tirar uma foto perfeita. No final do semestre, o que aconteceu? O professor descobriu, vou até perguntar para você, o que é que você acha que aconteceu? Quem foi que tirou a maior nota? O pessoal que saiu tirando foto adoidado por aí? Ou o pessoal que estava procurando tirar a foto perfeita? Quem você acha que conseguiu produzir melhores fotos? Tá? O pessoal que estava focado na perfeição da foto ou o pessoal que estava focado na quantidade de fotos? Comenta aqui embaixo para mim depois, pausa o vídeo e comenta que eu quero saber. Mas qual é a resposta, qual é o desfecho dessa história? O professor acabou descobrindo que os alunos que focaram na quantidade de fotos conseguiram tirar fotos muito melhores do que os alunos que estavam preocupados com a qualidade da foto. E por que isso aconteceu? Que fenômeno é esse? O que ele descobriu? Que uma habilidade, né, você desenvolver uma habilidade, ela tem muito mais a ver com a prática, com o know-how, o saber fazer, do que com a teoria.
do que você tentar achar a situação perfeita, tipo o ângulo perfeito, o momento perfeito, a iluminação perfeita para tirar a foto. Ele até fala que no final do semestre, os alunos que estavam focados na qualidade da foto vieram com diversas teorias mirabolantes e tal, mas que na prática não eram aplicáveis, porque estudaram muito sobre toda a técnica de como tirar uma foto perfeita, mas não praticaram nada. Então, quando você vai para a prática, quando você vai para o campo de batalha, você percebe que as coisas não são exatamente como acontece na teoria. A teoria é tipo, em condições normais de temperatura e pressão, as coisas vão acontecer dessa maneira. Isso é a teoria. A prática é você pegar essa teoria, testar ali no campo de batalha, na vida real, e descobrir que, cara, não é bem assim não, vou ter que fazer esses ajustes aqui, isso aqui, para poder deixar o negócio redondo. Vou dar um exemplo disso para vocês. A nota fiscal perfeita. Cara, eu vendo a mercadoria de fora do estado para um contribuinte do ICMS e a mercadoria é importada. Então, eu vou ter que tributar essa mercadoria 4% de ICMS. Perfeito? Perfeito, show. Esse é o processo normal. Condições normais de temperatura e pressão. Uma operação interestadual de qualquer estado para qualquer estado de uma mercadoria importada é tributada a 4% de ICMS. Porém, você descobre que tem um convênio de ICMS, um acordo entre estados, que dá isenção para aquela mercadoria específica. Então, mesmo ela sendo importada, aquela operação não vai ser mais tributada pelo ICMS. Ou, pior, a pessoa que emitiu a nota fiscal não sabia disso, foi lá e tributou a 7% a mercadoria. Mandou para você a mercadoria com a tributação incorreta. Então, isso é a vida real, né? A coisa acontecendo ali de verdade. Então, na vida real, aquela teoria ela não vai se aplicar a todas as situações. Você vai ter que ir descobrindo isso ao longo do processo, né? Ao longo do processo de aprendizado. E é isso que torna você um especialista. É você ver diversas coisas acontecendo, cometer diversos erros e aprendendo com eles. Então, quando você adquire uma grande quantidade de conhecimento, porque você já errou bastante nisso, você consegue identificar de forma mais fácil aqueles problemas, porque você já passou por isso. Então, quando você vê lá uma pessoa, um cliente seu de consultoria, emitindo a nota fiscal interestadual com a alíquota de 12% para um produto importado, você já sabe que está errado. Cara, cancela essa nota aí porque está errado. Por que você sabe isso? Porque você já passou por isso, você já cometeu esses erros. Então, quando você se expõe aos problemas, se expõe, né, à vida real, você começa a adquirir um ativo muito valioso, que é o saber fazer. Ninguém paga para alguém te ensinar um monte de teoria. Normalmente a gente paga para a escola. A gente paga um dinheiro lá para ir na escola para aprender um bocado de teoria. Mas para que isso? Para eu conseguir entrar no mercado de trabalho. E aí, quando você entra no mercado de trabalho, normalmente você já não entra o profissional, o cara que já sabe tudo. Se fosse assim, você não teria os estágios, né? Não teria os trainees. Então, você faz um processo de preparação, adquire muita informação, muita teoria, para quando você chega lá, você está minimamente preparado. Só que na prática a gente acaba percebendo que não é bem assim. As coisas são, muitas vezes, completamente diferentes do que aquilo que a gente foi ensinado na escola. Tá? Então é importante a gente ter essa consciência de que a execução, é fazer a coisa acontecer, que vai fazer diferença para mim. E a gente vai para o próximo tópico, que é o se você já fez, você já sabe. Como eu falei, você já conhece todos os caminhos, você já conhece todos os tópicos. Então o que é que você precisa? Só fazer esse download daquilo que você já conhece, daquilo que você já faz, para que o seu computador consiga tirar proveito disso e executar essa tarefa para você. Agora um tópico. E se eu nunca tiver feito isso antes? Beleza, você falou que se eu já fiz, eu já sei, faz sentido, eu vou listar lá os passos da tarefa que eu estou executando, depois eu vou automatizar isso. Agora, se eu nunca fiz isso antes, como é que eu vou fazer agora, se eu não fiz? Então você vai para outra estratégia. A estratégia é do seguinte: objetivo, próximo passo. Então, como é que funciona essa estratégia? Você tem que sempre ter um objetivo, ou um problema que você quer resolver. Porque isso vai nortear você. É muito fácil de você se perder, de você se distrair. Então, por exemplo, eu falo para vocês que existem 4 habilidades que vão permitir, a gente vai até falar disso um pouquinho mais na frente aqui dessa live. Tem 4 habilidades que vão permitir você automatizar suas rotinas fiscais e tributárias da forma mais eficiente possível e transformar horas de trabalho em minutos. Porém, dentro do VBA, que é a ferramenta que a gente utiliza, existem trocentas funcionalidades, trocentas coisas que você pode explorar. Só que dessas trocentas coisas, apenas 4 habilidades vão te levar para o resultado que você quer. As outras podem ser muito legais e tal, só que elas não vão produzir os efeitos que você deseja. Então é importante você saber filtrar aquilo que você vai realmente precisar.
Como que eu faço esse filtro? Definindo um problema, definindo um objetivo. Cara, o meu problema aqui é gerar um relatório de movimentação fiscal por produto. Beleza, esse é o problema que eu tenho que resolver. Não tem nada a ver eu ir lá no bloco H, por exemplo, procurar informação, ou eu ir lá no bloco K, porque a informação que eu quero, o problema que eu preciso resolver, as informações estão lá no registro 670 do spread fiscal, por exemplo. Então não faz nenhum sentido eu procurar essas informações em um outro lugar. Então, quando eu defino um problema, eu restringo o meu campo de possibilidades. Isso acelera a resolução do problema. Então, quando eu não tenho o passo a passo, quando eu nunca fiz aquilo, eu vou de objetivo, próximo passo. Qual é o meu objetivo? Gerar um relatório de movimentação de produtos. Beleza. Qual é o próximo passo? Aí vai depender do que você não sabe. Eu não sei nada. Eu sei que eu vou, sei lá, abrir o SPED fiscal. Pronto, esse é o primeiro passo. Você vai anotar lá no papel, abrir o SPED fiscal. Segundo passo, cara, eu vou procurar o registro 670, que é onde tem as informações que eu quero. Aí você vai colocar lá, identificar o registro 670. E assim vai. Então você vai passo por passo, a lógica, o que faz sentido, e depois você vai pegar isso e vai para o know-how, vai saber fazer, vai aprender como é que funciona aquele negócio na prática. E aí, quanto mais você fizer isso, mais conhecimento você vai acumulando, mais valioso como profissional você se torna. Porque você sabe fazer, você sabe gerar resultado. O que vai fazer você aumentar seu salário, você ter reconhecimento profissional, você gerar resultado. Você pegar um problema e resolver o problema. Teoria tem um bocado de gente. A gente até do pin da tomada para te dar sugestão de como resolver os problemas. Mas fazer mesmo, gerar resultado, fazer a coisa funcionar, são pouquíssimos profissionais que existem. Então, a coisa mais... outro tópico aqui. Uma coisa complexa é apenas um conjunto de coisas simples combinadas. Então, muitas vezes a gente fala, eu não quero aprender isso não, porque isso aqui é muito básico, eu já estou em outro nível. Eu quero aprender as coisas avançadas. Só que, o que são coisas avançadas? É um conjunto de coisas básicas. Então, quanto mais você focar na base, focar no fundamento, mais complexas serão as coisas que você vai ser capaz de fazer. Por que isso? Porque no final das contas, algo complexo é só um conjunto de coisas simples. Vou dar um exemplo para você. Na semana passada eu fiz uma live mostrando uma descoberta que eu fiz para acelerar, para adicionar 6 vezes mais desempenho nas rotinas automatizadas. Você for lá, criou uma rotina automatizada. Eu já mostrei aqui no canal rotinas até 34 mil vezes mais rápido que a execução manual. E em cima dessa rotina 34 mil vezes mais rápida que uma execução manual, você consegue adicionar ainda 6 vezes mais desempenho, ou seja, 6 vezes acima de 30. É como se você pegasse 34 mil vezes mais rápido e multiplicasse isso por 6 vezes. Então é muito rápido isso aí. Como foi que eu descobri isso? Né? Como foi que eu cheguei nessa solução complexa? Eu combinei simplesmente coisas simples que eu utilizo no meu dia a dia e eu dei uma nova funcionalidade para elas. Então tinha lá um objeto que eu estava utilizando, né? uma estratégia, e essa estratégia era um pouco mais lenta. E aí tinha uma outra estratégia que era mais rápida, mas era uma coisa básica. Eu não vou falar aqui porque eu vou ter que dar muito contexto para explicar isso para vocês. Mas o fato é, eu troquei a estratégia A pela estratégia B, coisas simples, básicas, que a gente aprende tranquilamente aí no YouTube. E quando eu troquei de A para B, eu tive um desempenho infinitamente superior, 6 vezes superior ao que eu tinha antes, né, que já era muito bom. Então, e por que isso foi possível? Porque eu entendo o fundamento dos dois objetos, como que eles funcionam. Isso aqui serve para isso aqui serve para aquilo. Só que, de repente, eu saquei que existe uma maneira diferente de utilizar esse recurso. E quando eu descubro uma nova forma de utilizar esse recurso, é quando a gente chega lá na chamada inovação. Eu até lembrei de um artigo que eu estava lendo, falando sobre as inovações que o Steve Jobs trouxe, né? Eu lembro que no finalzinho, lá nos comentários, alguém falou assim, mas a única coisa que ele fez foi juntar um monte de tecnologia que já existia, ele não criou nada de novo. E aí é que a gente se engana, porque o novo é justamente a combinação, a criatividade. Tem um cara chamado Murilo Gun, que ele fala que não existe criatividade, é combinatividade. Você pega coisas diferentes, né, de áreas diferentes muitas vezes, e combina, com isso você cria uma coisa nova. Então foi isso que o Steve Jobs fez lá, ele pegou várias tecnologias que existiam com finalidades diferentes e agregou isso. Ele compactou isso lá no iPhone, por exemplo, e realmente revolucionou a telefonia celular, né? Você gosta ou não gosta dele,
mas o fato é que, ao juntar essas tecnologias diferentes, né, condensar isso dentro de um aparelho celular, ele realmente mudou a maneira que nós utilizávamos os aparelhos até então, e é uma tendência até hoje isso. Então, é o conhecimento do básico e a combinação dessas coisas básicas que vai fazer com que a gente chegue no avançado, tá? Então, se você não tem o conhecimento de como funciona uma coisa básica, como que você vai combinar ela com outras para poder chegar em um resultado superior? Vai ficar impossível. Então, a parte mais importante do seu aprendizado é justamente na base, é focar nos conhecimentos que as pessoas ignoram. E é por isso que não existem tantos profissionais assim especialistas. Porque os especialistas entendem a importância do fundamento. Quem não é especialista vai estar procurando o mais avançado dos mais avançados e vai acabar se perdendo no meio do caminho, porque não vai conseguir entender, vai achar aquilo muito difícil de assimilar. Então, em termos de análise e manipulação de dados, né, como eu falei, isso vai se resumir em 4 habilidades. Então, o que eu faço na área fiscal tributária? Basicamente, analisar e manipular dados, analisar e manipular informações. Então, qual é a forma mais eficiente de fazer isso? Como eu falei, tem um mundo de possibilidades, principalmente se falando de programação. Só que eu não preciso conhecer todas as possibilidades existentes, até porque eu acho que é impossível isso acontecer, para resolver os meus problemas. Então, por isso que existem os fundamentos certos para que você consiga aplicar a automação fiscal e gerar resultados de horas de trabalho, de executar horas de trabalho em minutos aí no seu dia a dia. Por quê? Se eu for tentar entender tudo o que acontece, né, dentro da programação, todas as possibilidades, eu vou gastar muito tempo em chamado movimento. Né? Você tem movimento e tem ação. Então, eu vou estar em movimento, eu vou estar estudando, eu vou estar aprendendo coisas novas. E parece que eu estou avançando, parece que eu estou evoluindo. No final das contas, eu também não estou. Esse conceito também é do livro que eu estou lendo, o Hábitos Atômicos. Então, assim, estar em movimento é diferente de estar em ação. Então, estar em movimento, eu estou estudando. Por exemplo, você está aqui em movimento, você está assistindo essa live. Agora, se você não pega nada disso que eu estou te passando, desses conceitos, e não procura aplicar isso no seu trabalho, no seu dia a dia, você não está entrando em ação. Você só está em movimento. Ou seja, você está ocupado, você não está produzindo. Marcos, como é que eu vou pegar esse conteúdo que você me passou e aplicar de forma prática se você não ensinou nada de programação, você não compartilhou a tela, não mostrou nenhum comando? E aí é que você se engana. Lembra que eu falei? Tudo está na sua mente. Então, o exercício principal que você vai precisar fazer é esse download da mente para o papel, da mente para o computador. Então você vai começar a procurar no seu trabalho e no seu dia a dia quais são as tarefas que eu tenho executado e que eu não tenho consciência do passo a passo que eu uso. Tem um problema que eu vou lá e resolvo de forma manual. Agora, qual é o mecanismo? Como que isso acontece? Qual é o passo a passo que eu executo para resolver esse problema? Esse aí é o melhor exercício que você pode fazer, porque isso vai te dar a base que você precisa para automatizar isso. Digamos que você não sabe programar, não quero aprender, mas eu sei como o negócio tem que funcionar. Você vai estruturar passo a passo como tem que sair, você vai pegar esse papel, vai entregar na mão de um programador qualquer e ele vai construir isso para você. Então, a principal habilidade para transformar a aula de trabalho em minutos não é decorar comando, é saber como que eu crio uma estrutura organizada, uma estrutura lógica daquele problema que eu preciso resolver. Passo a passo lógico para resolver o problema que eu preciso. Então vamos lá. Quais são as 4 habilidades, então, desse mundo de possibilidades que eu tenho em programação? Quais são as 4 habilidades que eu preciso dominar para eu conseguir automatizar as minhas rotinas fiscais e tributárias e transformá-las de trabalho em minutos? A primeira é inserir registros. Vamos pegar o contexto do SPED fiscal, tá? A gente vai sempre trabalhar com dados. Então, dados no formato XML, dados no formato SPED, dados no TXT, né? Dados no formato de planilha Excel, mas não deixam de ser dados. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar como exemplo um arquivo TXT, um arquivo SPED. E aí, porque se eu quiser resolver todo e qualquer problema relacionado a arquivos SPED, eu só preciso saber 4 coisas. 100% dos problemas que você tem com arquivos SPED, com arquivos TXT no geral, são possíveis de resolver se você dominar essas 4 habilidades. Primeira habilidade. Digamos que eu tenho um arquivo vazio, um bloco de notas lá zerado. O que é que eu preciso? Qual é a primeira habilidade que eu preciso ter? Inserir informações, inserir registros dentro desse arquivo SPED. Mas, Marcos, não é o sistema que tem que gerar o SPED lá para o cliente, as informações? Sim, perfeito. Mas, vez por outra, você vai se deparar com situações que o sistema não gera um registro específico. Então, agora, uma situação lá com o cliente, o sistema ele gera um SPED fiscal, mas ele não gera um registro 610. Que registro é esse? É simplesmente o registro responsável por você informar ao fisco a base legal de uma operação que você está fazendo que tem, por exemplo, isenção, que tem suspensão. Então, você emite uma nota fiscal com isenção, não está tributando ICMS,
gera o SPED fiscal sem esse dado, sem a base legal. O que é que vai acontecer? O fisco ele pode chegar e te multar porque você está deixando de tributar uma operação que deveria ter sido tributada. Ah, mas na verdade a operação não é tributada, é isenta mesmo. Beleza, mas cadê a base legal? Como é que você prova para o fisco que realmente aquilo ali é isento? O fiscal ele não vai pegar aquele produto, descobrir, procurar na legislação se ele é isento ou não. Ele vai simplesmente ver que não tem informação e ele vai te autuar. Então, é um registro muito importante que o sistema não gera. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar os dados do XML, extrair lá os dados adicionais e gerar um registro 610 para aquela nota fiscal específica. É algo que é possível de ser feito a partir do momento que você tem essa habilidade de inserir registros dentro do SPED. Beleza, inseri os registros, agora a próxima habilidade. Muitas vezes eu precisar gerar relatórios, extrair dados de dentro desse SPED e criar cenários. Eu acabei de dar um exemplo aqui de um relatório de movimentação fiscal de produto. Então, para isso eu vou precisar dessa habilidade de extrair os dados de dentro do SPED, trazer isso, por exemplo, para uma planilha Excel. Posso criar um gráfico, posso fazer várias coisas a partir do momento que eu tenho acesso, que eu sei como extrair os dados de dentro desse arquivo SPED. A terceira habilidade é a habilidade de alterar informações. Então, eu vou alterar os dados lá dentro do SPED fiscal. Por exemplo, tá? Quando que eu vou precisar fazer isso? Quem nunca recebeu aí uma movimentação fiscal que o cliente foi lá e lançou crédito de ICMS nas operações de uso e consumo? Isso é muito comum de acontecer. Então, muitas vezes, eu acho é mais fácil eu entrar lá no PVA e zerar as informações do que eu mandar para o cliente para ele alterar lá a informação e mandar para mim. Eu discordo um pouco disso. Realmente vai dar um pouquinho mais de trabalho ligar, entrar em contato com ele, mas você vai ensinar para ele como fazer certo dali para frente. Toda vez que ele receber nota fiscal de uso e consumo, ele vai dar entrada naquele formato, sem pegar o crédito de ICMS e tal, e assim vai. Ah, mas no mês que vem volta tudo de novo do mesmo jeito. Ah, você tem que insistir, você tem que ir treinando ele. Ele não vai aprender. Da mesma forma que você não aprendeu tudo que você sabe na área fiscal tributária da noite para o dia, chegou num dia era estagiário, no outro já estava contratado, os clientes do escritório, né, as pessoas que atuam nas empresas onde você presta consultoria, elas também não vão conseguir pegar aquilo que você conhece de uma hora para outra. Então é necessário um processo de treinamento, de ensinar para elas como que executa aquela tarefa de forma certa e acompanhando e reforçando. Está errado. Repete, faz de novo. Então, de tanto ele voltar e ter que corrigir, ele vai começar a internalizar. Cara, toda vez que acontece isso aqui, eu tenho que agir dessa forma. Senão, o cara vai mandar eu voltar lá e fazer, e corrigir. Corrigir é ruim, né? Porque eu tenho que voltar e vai gerar um retrabalho. Então, para evitar esse retrabalho, eu agora já estou ligado, já vou fazer da forma certa. Você vai treinando. Mas, digamos que, cara, não tem jeito. Eu já ensinei todas as formas, ou eu não quero gastar esse tempo, o meu tempo aqui é muito limitado, eu prefiro mesmo fazer. Eu consigo criar uma rotina automatizada para ir lá no SPED fiscal, naquele registro específico, e zerar aquelas informações. Mais uma vez, tudo que eu estou falando aqui do SPED fiscal também vai se aplicar a XML, também vai se aplicar a planilhas, vai se aplicar todas as vezes que você estiver lidando com dados. Ah, eu quero gerar um arquivo da DCTF, é possível? É possível sim, sem problema nenhum. Ah, eu tenho um arquivo lá na GIA que eu preciso alterar as informações. Dá para alterar? Dá para alterar. Então, independente do que você estiver falando aí, é dado? É. Então, é possível de alterar. Beleza? E, por fim, deletar registros. Então, mas deletar registros, cara, não, se inserir já é com o sistema lá, imagine deletar. Né? Então, por que eu preciso aprender a deletar registros? Porque, como eu falei, a proposta é que com 4 habilidades você zere qualquer problema que você tenha com arquivos SPED, com dados em geral. E para que eu consiga alcançar esse marco de 100%, né, não ficar nada de fora, eu tenho que saber deletar registros. Mas quando que eu vou precisar dessa habilidade? É verdade, raramente você vai precisar dessa habilidade. Mas uma vez ou outra isso vai acontecer na sua vida. Eu lembro de uma vez que aconteceu comigo, de um cliente que ele tinha cupom fiscal. E por algum motivo, o sistema dele estava gerando o cupom fiscal com vários itens com valor zero. Não tinha movimentação do item. Uma quantidade zero, valor zero. E aí isso estava dando um erro lá no PVA, um erro de validação. Então, o que eu tive que fazer? Criar um mecanismo para identificar toda vez que tivesse um registro C425 com o valor do produto zerado. E aí eu ia lá e deletava aquela linha do SPED. Então, é uma habilidade também, que vai ser um pouco mais rara, mas que vez por outra você vai se deparar com ela e você vai precisar lançar a mão dela. Então, se você já souber, é muito melhor para você. Perfeito? Então, são essas as 4 habilidades aí que vão te ajudar a automatizar suas rotinas fiscais e tributárias. Beleza, Marcos, você falou um bocado de coisa aí, tá tudo solto aqui na minha cabeça. Como é que eu faço para organizar isso? Tem uma maneira mais fácil de utilizar todas essas informações que você me deu para gerar resultados efetivamente, né? A gente está falando aqui tanto de gerar resultados. E tem sim, tem um método que eu desenvolvi que eu chamo de DMI, que é definir um problema, mapear os passos e implementar a solução.
Então, assim, lembra que eu falei lá, de definir um problema é essencial, para que você não se perca no processo, para que você reduza o campo de incidência, campo de possibilidades. Então, eu já reduzi bastante para você, de tudo que tem em programação para 4 habilidades, que é inserir, deletar registro, alterar e extrair informações. Beleza. Agora, dentro dessas 4, eu vou afunilar um pouco mais. Digamos que eu tenho um problema, que é, eu quero gerar um relatório para mostrar o potencial de recuperação de PIS e COFINS lá depois da exclusão do ICMS da base de cálculo. Tem como fazer? Tem. Qual habilidade eu vou precisar para desenvolver isso? Eu vou precisar de uma habilidade de extração de dados, que eu vou pegar os dados que tem lá no SPED e de alteração também, né? Então, eu vou tirar os dados de lá dentro do SPED. Nesse caso, eu só quero gerar um relatório. Então, eu só vou construir. Eu vou tirar os dados. Com esses dados, eu vou fazer os cálculos necessários e vou exportar um relatório, por exemplo, em Excel, que vai ter lá um valor total, que é o valor que eu posso recuperar para aquele meu cliente, por exemplo, caso você vá fazer uma reunião com um cliente. Então, das 4 habilidades, qual habilidade que eu vou precisar? Habilidade de extrair dados. Eu não vou precisar inserir, não vou precisar deletar, não vou precisar alterar informações, apenas extrair dados. Então, como já fica mais fácil de você resolver o problema. Então, eu vou focar na habilidade de extrair dados do SPED. Show de bola. Pronto. Depois, o que eu vou fazer? Eu já sei qual é o problema que eu tenho, que é gerar um relatório. Eu já sei qual é a habilidade que eu vou usar, extrair dados. Agora, eu vou para o passo seguinte, que é, se você já fez, você já sabe. Primeiro passo, como é que eu vou fazer isso? Cara, eu preciso do SPED. Contribuições. Beleza. Tenho o SPED de contribuições. O que é que eu vou fazer? Eu vou identificar qual registro eu tenho a informação que eu preciso. Identifiquei. Agora, eu passo o seguinte. Eu vou extrair essas informações que eu preciso e vou montar um relatório com isso. Passo seguinte. E aí vai. E assim, esse passo a passo não precisa ser perfeito, tá? Precisa ter previsto todas as possibilidades. Você precisa começar, se expor ao problema. E à medida que você for avançando, você vai descobrindo coisas que faltaram lá na sua construção e você vai adicionando. Então, à medida que você vai repetindo esse comportamento, você vai se tornando cada vez melhor. E uma vez que eu tenho esse plano de ação, tenho passo a passo, eu vou lá e vou começar a executar. Ah, Marcos, mas eu não sei nada de programação, eu estou zero, eu estou começando agora. Não tem problema nenhum, porque você sabe o que precisa ser feito. Então, se eu sei, por exemplo, que eu preciso abrir um arquivo do SPED de contribuições dentro do VBA ou dentro do Excel, o que é que eu tenho que procurar na internet? Eu tenho que procurar como abrir um arquivo. Você vai montando passo a passo. Existe a forma rápida e a forma lenta. A forma lenta é essa, foi a que eu fiz, inclusive. Como eu não tinha esse conhecimento, eu não podia chegar lá no canal de YouTube e perguntar, professor, como é que eu faço para associar o registro C100 com o registro 670? Como a gente tem hoje live lá no nosso canal. Por quê? Porque não tinha ninguém fazendo isso. Então hoje tem eu e, sei lá, mais uma pessoa que ensina como utilizar essas tecnologias dentro do contexto da área fiscal e tributária. Quando eu comecei não tinha. Então eu demorei 15 anos para poder descobrir, para aprender tudo que eu sei hoje que estou aqui compartilhando com vocês. Então a forma lenta é a forma de você percorrer o mesmo caminho que eu percorri. A forma rápida é você entrar, se inscrever num treinamento e aí você vai conseguir receber as informações precisas, necessárias, para que você consiga gerar os resultados de forma muito mais rápida. Eu tenho um aluno aqui que com 45 dias, entrou 45 dias depois, já estava conseguindo gerar resultados com as coisas que tinha aprendido. Comparando comigo, que demorou anos para poder chegar nos primeiros resultados mais efetivos, né? Então é muito mais eficiente esse formato. Mas aí cada um escolhe de que forma vai. Então, outra forma de eu organizar essas informações, né? De eu conseguir avançar, é você participar da Semana da Automação Fiscal. É um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer de 7 a 11 de fevereiro de 2022. Então, para se inscrever nesse evento, onde eu vou te ensinar a automatizar suas rotinas fiscais e tributárias, transformar horas de trabalho em minutos, ter mais tempo livre, aumentar seu salário, ter reconhecimento profissional, tudo isso utilizando os recursos que você já tem no seu computador, você só precisa clicar aqui embaixo no link na descrição desse vídeo, cair na nossa página de inscrição, tem lá todas as informações sobre o que vai rolar na Semana da Automação Fiscal, você vê lá, se é para você, se você quer isso. Se sim, coloca o seu e-mail, clica em Quero Participar, a página seguinte tem um botão azul, você vai clicar para entrar no nosso grupo de WhatsApp e receber todas as informações do que vai rolar na Semana da Automação Fiscal. Por hoje é isso. Gratidão por ter me acompanhado até aqui. Eu te vejo na nossa próxima live de aquecimento. Até lá. Tchau, tchau.